Minha vida melhorou, meus hábitos melhoraram. Legal. E o beach tênis mudou minha vida. Qual esporte nós temos no Brasil hoje a referência principal para todos esses atletas virem residir aqui e ao mesmo tempo se esforçarem tanto em falar a nossa língua? E a segunda transmissão foi pela RBS, que eu considerei algo histórico, levar o beach tênis para a RBS. A gente transmitiu no YouTube de GZH com a estrutura da RBS TV. O beach tênis, querendo ou não, ele é um jogo muito dinâmico. A gente esquece o quanto um no-ed pode decidir o rumo de um jogo. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Beach Pod, o podcast pra gente falar sobre beach tênis muito além das quadras. Eu sou Tainá Nock, host desse podcast, e hoje vou conversar com dois caras incríveis que eu tô tendo a honra de receber aqui, Rodrigo Oliveira e Arthur Paixão. Rodrigo Oliveira, uma das vozes mais conhecidas pelos gaúchos. O Rodrigo é jornalista esportivo, formado pela URGS em 2011, trabalha com jornalismo esportivo com foco no futebol e no beach tênis. Já trabalhou na cobertura de 4 Copas do Mundo, África do Sul em 2010, aqui no Brasil em 2014, Rússia em 2018 e Catar em 2022. 2 Olimpíadas, 2021 em Tóquio e esse ano em Paris, e uma Copa do Mundo feminina na Austrália em 2023. O Rodrigo conheceu o beach tênis em 2019 e tem o maior podcast sobre beach tênis do Brasil, com certeza, o Saque na 5 da Rádio Gaúcha. Que honra de ter aqui, Rodrigo. Obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. A honra é minha, Tainá, minha colega, né, de podcast. Somos parceiros nessa missão de divulgar esse esporte apaixonante. Um privilégio sempre poder falar de beach tênis, ainda mais com 2 autoridades aqui nessa modalidade, né? O Arthur, que conhece demais beach tênis, é uma fonte minha, uma referência minha para falar sobre beach, e tu que chegou chegando, né? Baita podcast, acompanha o Beach Pod e me sinto muito feliz de estar aqui como participante, como entrevistado. Que bom, obrigada, seja bem-vindo. Arthur Paixão, advogado especializado em problemas de voo, trabalhou por 2 anos como comentarista esportivo na RDC TV. O Arthur é pai de pet, joga beach tênis desde 2019, trabalhou nas últimas 3 edições do Sul Special Cup e o BT 400 aqui de Viamão como comentarista dos grandes jogos. E não posso deixar de mencionar que foi o grande líder de torcida na Copa das Federações em Fortaleza esse ano. Que alegria de ter aqui, Arthur. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tainá. Olha, meu currículo é um pouquinho mais humilde do que o do Rodrigo, né? Essa coisa das Olimpíadas, Copa do Mundo, dá uma imponência. Né? Dá um peso. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma honra estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Tô feliz demais em receber vocês aqui nessa segunda temporada. O Beach Pod tem o patrocínio de M2 Fisioterapia e apoio da iHelp. PS Studio, que é aqui onde a gente está gravando, Brasô Alimentos, Banca 7 Suplementos e Core, que é a marca dessa roupa linda que eu tô vestindo, que depois eu mostro todos os detalhes lá no meu Instagram. Muito obrigada a todos os patrocinadores e apoiadores. Essa, então, é a segunda temporada do Beach Pod e eu fiz alguns ajustes, inclusive seguindo dicas do Arthur Paixão. E o primeiro quadro, chamado de pré-jogo, é para a gente conhecer melhor um pouquinho de vocês. Então, para começar, Rodrigo, eu queria que tu contasse um pouco a tua história com o jornalismo, como que tu foi pro jornalismo esportivo, futebol, e em que momento que tu teve um insight, assim, de olhar e investir no beach tênis também. Eu vou ter que resumir, porque eu poderia ficar o podcast inteiro falando, né, respondendo essa pergunta. Mas eu quero ser jornalista desde os 8 anos de idade. Eu não sei exatamente o porquê. Eu simplesmente, criança, assistia o Jornal Nacional, lia a 0 hora, ouvia a rádio e dizia, quando eu crescer, eu quero ser jornalista. Né? Meus pais e familiares, não, coisa de criança e tal. O tempo foi passando e a vontade só aumentava. Né? Eu era criança, eu fazia um jornalzinho com notícias do meu edifício. Sério? Por exemplo, reforma na pracinha, síndico tal é demitido, porteiro é demitido, síndico é eleito, entrevistava o síndico uma vez. Sério? Eu fiz um editorial com críticas e o síndico pediu a renúncia. Né? Ele ficou meio de cara com algumas jornalismo investigativo, inclusive. Claro que eu fazia aquilo com a ingenuidade de uma criança, mas eu já tinha algumas amostras do poder e da responsabilidade do jornalismo. Né? Uhum. E como fã de futebol, ouvinte de rádio, foi meio que natural que eu quisesse ser repórter esportivo de rádio. Comecei profissionalmente
em agosto de 2007 na Rádio Guaíba, inicialmente como estagiário em janeiro, fui contratado em agosto e trabalhei 6 anos na Rádio Guaíba, um período em que eu fui muito feliz lá, sou muito grato à Rádio Guaíba, ao chefe de esportes da época, Luiz Carlos Reck, que apostou em mim e me mandou para uma Copa do Mundo com 21 anos. Nossa, que legal. É a Copa do Mundo da África do Sul, momento emblemático, um dos melhores momentos da minha vida. Também, se eu falar só da Copa de 2010, Sim. renderia um podcast inteiro. Claro. 2013, eu recebi uma proposta do Grupo RBS para trabalhar na Rádio Gaúcha. Na sequência, passaria a trabalhar também no site GZH e na Zero Hora. Pela RBS, eu fui para as Copas do Mundo de 2014, 18, 22, Copa do Mundo Feminina de 23, Olimpíadas de Tóquio e de Paris. E em meio a toda essa loucura, no bom sentido, que é o trabalho de jornalista esportivo especializado em futebol, a gente precisa de uma válvula de escape, né? E foi aí que eu conheci o beach tênis. Por sugestão do meu terapeuta, eu precisava de novos hábitos. Sim. Eu, na época, era muito de festa, tinha uma galera que ia pra balada comigo e o pessoal, de uma hora pra outra, começou a namorar, casar, ter filho e desapareceu. Perdeu os parceiros de noite. Perdi os parceiros de noite. Eu segui tendo muitos amigos, graças a Deus, sempre tive. Mas eu deixei de ter uma galera, sabe? A minha vida social, de uma hora para outra, passou a ter uma lacuna. E o beach tênis preenche. E o beach tênis mudou minha vida. Porque eu conheci muita gente. Arthur Paixão, aqui do meu lado, talvez seja o cara que mais me apresentou gente no beach tênis. Conhece bem pouquinha gente, né? Eu lembro de um jogo, lembro, Arthur, eu, tu, o Emerson e o Kaká. Ali foi, digamos, a raiz de uma galera que até hoje faz parte dos meus melhores amigos. E, além disso, eu emagreci, troquei a noite pelo hábito de dormir cedo, praticar esportes. Acordar cedo pra dar uma jogada. Minha vida melhorou, meus hábitos melhoraram. Legal. E o beach tênis mudou minha vida. E passou a ser a minha válvula de escape em relação ao trabalho. Mas tudo que eu me envolvo acaba virando trabalho. Então eu acabei inventando um podcast sobre beach tênis, né? Porque... Que é um sucesso, né, Rodrigo? Eu sou muito feliz pelo Saque na 5. Que legal. Na época em que a gente montou, em parceria com a RBS, o Saque na 5, não havia tanta divulgação do beach tênis como tem hoje. Acredito que o crescimento está muito grande. Eu notava, por exemplo, nos torneios, a galera tudo queria saber os resultados. Agora, não tinha uma Tainá Nock na Copa das Federações para divulgar o ranking do dia que o Rio Grande do Sul está em segundo. Era tudo no WhatsApp, né, Arthur? Como é que foi? Como é que foi a Vanessa? Como é que foi a categoria X? Exato. Né? E eu achei que, e até mesmo nos torneios profissionais, era difícil. Hoje em dia a gente tem Play BT, tem vários outros portais que atualizam. Também, né, a Júlia Fonte faz um trabalho espetacular. Mas aí bolamos esse projeto e eu juntei 2 paixões nele, o beach tênis e o jornalismo esportivo. Que legal. Consegui resumir? Tá ótimo, vá. E, Tainá, eu acho fundamental a gente destacar a importância que o Rodrigo tem pro esporte. O Rodrigo, ele passa essa cara profissional pro esporte. Sim. Eu deixo aqui também um abraço ao Ângelo Afonso pela brilhante narração que ele fez no Sul Special Cup, o Gui Paz e todo esse pessoal que, querendo ou não, vem de televisão, vem de rádio e eles trazem para o beach tênis esse ar profissional. Sim. O trabalho que o Rodrigo faz sempre é um trabalho bem feito. É aquela grande questão, a gente conhece ele muito antes do que a gente acha que a gente vai conhecer. Eu conheci o Rodrigo justamente por conta da voz dele em quase tantas transmissões de futebol que a gente acompanha. Sim. E é muito legal tu poder chegar num ambiente como esse e dizer que eu tô do lado de um grande amigo e que é uma referência para todos aqueles que um dia gostam e querem trabalhar com a comunicação esportiva. Eu preciso citar só, Tainá, aqui. Eu comecei a jogar beach tênis no Grêmio Náutico União, na galera da manhã. E na época, talvez o cara que me ensinou a jogar, se eu pudesse resumir numa pessoa, que me integrou, é o querido Alex, que infelizmente não está mais entre nós, mora no céu, onde quer que esteja. Beijão, Alex. Aquele cara que todo mundo que conhece e adora, ama, que era a alma daquela galera da manhã. Sim. Eu lembro que eu fazia aula no beach tênis e eu não sabia segurar numa raquete. E a galera jogava ali do lado, né? E aí eu jogava, saía da aula, ficava olhando, né? Será que um dia eu vou jogar como esse pessoal? Aí o Alex diz, vamos, Rodrigão, vamos. Não, tá louco, vou que estragar nada. Vem com a gente, vamos eu e tu contra tu e tu. E o Alex me incentivou e possibilitou que eu pudesse aprender a jogar efetivamente. Depois conheci o Arthur, conheci uma galera e queria deixar esse abraço, essa homenagem ao Alex, que é muito querido.
por toda a galera do União. Que legal. E, Arthur, tu começou em 2019 também, né? Começou, imagino que na resenha, assim. E como que como que começou o teu trabalho com comentarista esportivo, que foi no futebol primeiro e depois pro beach, assim? Como que foi esse teu caminho? Perfeito. A gente vai começar no beach tênis sempre naquele ambiente descontraído. Lá em 19 eu digo que a gente comprou o beach tênis na planta. O beach tênis no Brasil, ele teve essa explosão pós-pandemia justamente porque era um dos poucos esportes que a gente conseguia praticar. O futebol, que tu precisa de 7 para cada lado, outros esportes era muito difícil. Sim. E aí, justamente nesse período pós-pandemia, muita gente veio pro esporte e o esporte difundiu muito. Mas em 2019, nós estávamos num carnaval em Jurerê, e com raquetes de pádel, muito por conta do meu sogro, tu conheces muito bem a figura, Rodrigão, muito por conta do meu sogro e alguns amigos, vamos ali ver o que é desse esporte. E naquele momento, nós com as nossas raquetes de pádel, o pessoal olhando de fora, dizendo o que esses gaúchos estão inventando de participar, a gente começou, brincou, bateu uma bola pela primeira vez e eu disse assim... Na beira da praia. Na beira da praia, eu disse assim, eu não sei onde eu vou jogar, não conhecia muito as quadras que tinham em Porto Alegre, mas no meu retorno, eu disse assim, eu quero ter o único objetivo de poder chegar numa Praça da Encol, daqui 1, 2 anos, quem sabe, não pensar em quem está do outro lado da quadra e dizer, eu quero ter o nível suficiente para jogar com qualquer pessoa que estiver na Praça da Encol daqui 2 anos. Esse era o meu objetivo. Querendo ou não, aí a gente vai se envolvendo, vai conhecendo muita gente, muitos professores. O beach tênis, ele é tão espetacular e só não gosta de beach tênis quem ainda não jogou. Essa é a grande realidade. E aí, Tainá, a verdade foi que eu me apaixonei, fui junto com a Vanessa treinando, crescendo, só que chegou um momento em que o meu lado atleta, eu vi que eu já não conseguia oferecer muito pro beach tênis. A Vanessa é uma grande campeã, nossa atleta agora, indo para a categoria profissional, foi número 1 do ranking da A nessa temporada praticamente inteira, já começa na prova, vice de um BT10, então a Vanessa é realmente fenômeno, é diferente. Parêntese. Eu não. Eu lembro do Arthur jogando dupla mista com a Vanessa e o pessoal que não conhecia dizendo... não, mista é na mulher, né? E começava a dar lobby. Era a melhor coisa. No primeiro lobby, a dupla já percebia que não era uma boa. Não vai dar nada. Não, eu até muito tempo joguei a dupla mista na direita, com toda a sinceridade, preparando o jogo para a Vanessa definir. Quem conhece a Vanessa sabe que essa é uma realidade. Fenômeno. Então, eu vi assim, como eu posso contribuir para esse esporte que contribuiu tanto comigo, tanto por saúde mental, questão física e tudo mais. Eu disse, olha, já que como atleta, eu não sou o futuro da nação, vamos tentar ajudar a difundir esse esporte e fazer eventos, participar de eventos justamente para devolver para o beach tênis aquilo que o beach tênis nos deu. Aí vem algumas maluquices, o Gui Paz, que é um grande cara, o Rodrigo conhece muito bem, diz assim, Arthur, vem cá, tu é um gremista envolvido, vem cá comentar um pouquinho de futebol aqui conosco. Nada tímido. Vem cá comentar um pouquinho de futebol aqui na RDC TV. Eu disse, não, vou. Fui uma vez, fui 2 vezes, fiquei 2 anos praticamente. Aí o Gui inicia algumas transmissões de beach tênis que foram um sucesso justamente muito por conta do talento dele, do Ângelo, de toda a equipe. E aí me convidou para participar, eu fui uma vez, gostei, achei que contribui, querendo ou não, por justamente gostar tanto desse esporte. Eu sou um cara que pesquiso muito, tô sempre ligado, vendo qualquer jogo. É impressionante a memória do Arthur. É uma coisa absurda. A gente andava na Copa das Federações assim, aquele ali jogou pela categoria tal, em tal estado, não sei que ano. Eu falava, Arthur, meu Deus, que memória. Ele sabe tudo. A grande questão. Ele é bom, tem que logar. Exatamente. Chama ele pra rede. Sabe, Arthur? Não, é um pouquinho daquilo que tu, como doutora, procuradora, advogada, que nem eu, tu sabes muito bem, que o advogado, ele nunca desliga. Então, é aquela coisa, tu trabalhas ao mesmo tempo 24 horas por dia, mas tu tem certas liberdades de horário que talvez tu possa assistir uma live, um joguinho de beach tênis 2, 3 da tarde. Sim. Depois tu vai ter que resolver as tuas petições? Sim. Cumprir teus prazos? Sim. Mas, querendo ou não, a gente tenta otimizar o tempo. Herdeiro, mas trabalha até as 10 da noite. Perfeito. Esta é a grande questão que eu quero que deixe registrado nesse podcast. E a gente, o Brasil em geral, né, vocês dois vindo do futebol, é conhecido como o país do futebol.
E o beach tênis tem crescido muito, né? Tem um estudo aí que estima-se que até o final desse ano quase 2 milhões de pessoas vão estar praticando beach tênis. O que vocês acham que é o grande diferencial do beach, assim? E vocês que trabalham nos dois ambientes, qual que é a principal diferença que vocês percebem? O Rodrigo vive, né, na Arena e Beira-Rio, e aí lá no Special Cup, né? Qual que é a diferença dessa energia, assim, dos ambientes dos dois esportes? A gente costuma dizer no jornalismo esportivo que o brasileiro ele tem 2 esportes preferidos. O futebol e o esporte onde tem brasileiro ganhando. Né? Já foi a Fórmula 1 na época do Senna, já foi o vôlei em vários momentos brilhantes da nossa história, já foi o tênis na época do Gustavo Kirten. Numa Olimpíada, pode-se colocar a ginástica com a Rebeca Andrade. O brasileiro gosta de ver o Brasil ganhando. E eu acho que o beach tênis está começando a querer quebrar essa lógica, porque o beach tênis ainda é um esporte de nicho. Quando eu falo em nicho, eu me refiro ao fato de que tem muita gente que ainda não conhece ou não pratica, ou até, vocês do beach tênis, como se a gente fosse de uma seita. Mas é uma seita que tá ficando muito grande. E quem joga, ele não tá preocupado com o resultado do Brasil. O Brasil é multicampeão, graças muito ao trabalho do nosso capitão Alex Mingozzi e dos atletas talentosos, mas se o Brasil não ganhar, não vai mudar nada em relação... A gente segue amando o beach tênis por vários motivos. Primeiro, porque é um esporte fácil de aprender. Quando eu identifiquei que eu precisava mudar meus hábitos, eu tentei jiu-jitsu, eu tentei crossfit. E o beach tênis eu vi, mas em uma aula eu já tô jogando. Porque o que tu precisa saber para conseguir jogar? É passar a bolinha pro outro lado. Isso aí. Vai ser um jogo de iniciante no início, mas vai ser um jogo. Já se diverte, né? Além disso, tu pode jogar homem e mulher, pode jogar idoso, criança, qualquer pessoa pode jogar e tu pode jogar com qualquer pessoa. Eu jogava futebol antes. E o futebol, ele restringe muito, né? E depois dos 30 tu começa a se lesionar, né? E as lesões não são lesões simples, é fratura, é ruptura de ligamento. Sim. O beach tênis é um esporte que tem uma incidência baixa de lesão. Né? É um esporte que, além da facilidade de aprender, é um esporte muito social. Tu pode jogar ouvindo música. E quantos amigos a gente não faz jogando beach tênis? Cada torneio, tu ganhou da dupla, perdeu da dupla, já pega contato, já marca jogo no outro dia. Então... Eu acho que todos esses motivos fazem com que o beach tênis ele seja mais do que um esporte, seja um estilo de vida. E muito nisso que o Rodrigo falou, eu vou fazer só um insert, porque a gente que trabalha nas transmissões, eu me surpreendo de forma verdadeira. Todas as entrevistas pós-jogo, a gente pega os top 10, top 20 de todas as categorias, feminina, masculina, todos eles, independente do país, estão se esforçando para falar português. É verdade. A gente vê italianas falando fluentemente. Russo, que chegou no Brasil há pouco tempo falando muito bem, espanhóis. Praticamente todos os europeus que aqui escolheram residir muito por conta da quantidade e da qualidade dos eventos, assim como foi a sua Special Cup no último fim de semana, todos eles com esse esforço. Então, eu te pergunto, Rodrigo, tu pela toda a tua experiência, um cara que cobriu a Olimpíada mais de uma vez, em qual esporte nós temos no Brasil, hoje, a referência principal para todos esses atletas virem residir aqui e, ao mesmo tempo, se esforçarem tanto em falar a nossa língua? Eu vou pontuar algo positivo e algo negativo nisso, tá? O lado positivo, sim, é que o Brasil virou a meca do beach tênis, tá todo mundo vindo para cá. E os atletas estrangeiros, eles têm um carinho com o Brasil, um respeito pela cultura brasileira, a ponto de aprenderem a falar português tão bem. Né? A gente vê recentemente o Eduardo Cudê, argentino, treinou o Inter, não conseguia falar português nem perto do que falam Nini Valentino. E nem queria também, né? E nem queria, o Cudê nem queria falar português. Não, e eu vejo que os estrangeiros que vêm pra cá, o Braithwaite do Grêmio é uma exceção. Esse aí tá falando português muito bem e tu vê o esforço dele pra falar bem. No futebol tu não vê isso, né? Então acho que o lado positivo é a relevância que o Brasil tem no beach tênis a ponto de trazer tantos atletas e o respeito que eles têm com a cultura brasileira. O que eu vejo como lado negativo ou talvez um desafio que o beach tênis precisa ter, o beach tênis ele precisa se difundir mais no mundo. Eu vejo que o Brasil, o beach tênis ele é muito forte no Brasil, mas ele só é um fenômeno nacional no Brasil.
Na Itália, onde o beach tênis surgiu, Nasceu. o beach tênis é uma febre em Ravenna, na cidade onde ele foi fundado. É regional, né? E na região nordeste da Sim. Itália. Se a gente for para Roma, não tem essa procura pelo beach tênis. Sim. A França é forte muito por conta das Ilhas Reunião e de alguns territórios ultramarinos da França, onde ele é muito forte. Nicolas Gianotti é um exemplo. Sim. Agora, se tu vai para Paris, eu fui lá na Olimpíada, tu não vê quadras de beach tênis. O francês, na ilha da França ali, não tem como hábito jogar beach tênis. Sim. Espanha, o beach tênis é forte nas Ilhas Canárias, terra do Anthony Ramos. Em Barcelona eu cheguei a ver e até a jogar beach tênis uma vez lá. Madrid tem um pouco também, né? Tem um pouco, mas não é um fenômeno nacional. E para por aí. Eu acho que um desafio do beach tênis é se tornar um esporte internacional. Sim. Ou seja, ser disputado num nível alto, competitivo, em uma maior quantidade de países. É Sim. fundamental para o beach tênis se tornar olímpico. Eu vejo que Sim. na Austrália está tendo um esforço. A gente vê lá atletas do Japão, da Malásia, de Hong Kong, jogando torneios ITF na Austrália. Mas eu acho que é um desafio que a gente tem, Tainá, porque os atletas estão vindo para o Brasil, porque os grandes eventos são aqui. O dinheiro tá vindo aqui pra para cá. o beach tênis. Um desafio que a gente tem é transformar o beach tênis num esporte mais internacional quando a gente fala no nível competitivo. Sim. E aproveitando esse gancho, Rodrigo, tu fez um episódio sobre isso até, sobre o beach se transformar num esporte olímpico ou não. Aquela arena do vôlei de praia nas Olimpíadas desse ano era deixando a gente sonhar, Na né? frente da Torre Eiffel. Nossa, era um astral, uma energia incrível, assim. Então, tomara, né, que a gente chegue lá. Mas realmente ele ainda tem... Ao mesmo tempo que já cresceu muito aqui, ele tem muito a crescer pra, quem sabe, a gente... Chega lá, né? Ter um beach tênis ali numa arena como aquela, né? Numa Olimpíadas. Como o Arthur disse, só não gosta de beach tênis que ainda não jogou. É. Então, não Ou é jogou difícil. errado, né? Eu tenho umas amigas. Mas eu não gostei, amiga. Joga de novo, né? Tenta outro grupo, quem sabe? Não é difícil. É só a gente ir em mais países e apresentar. Pessoal, tá vendo aqui, ó? É assim. Não tem mistério. O pessoal vai gostar. Rodrigo, sei que não é da tua época nem da minha, mas tu lembra das excursões do Pelé? Em suma, o futuro do beach tênis, para difundir o esporte, na minha opinião, daqui a pouco vem um dinheiro árabe, fazem alguns eventos, exibição. A gente tá vendo o que aconteceu com o tênis. O tênis pagou 2 premiações seguidas, as maiores da história, em países que não têm a cultura do tênis, mas que aconteceu do investimento estar à disposição e, consequentemente, as exibições trouxeram público. Sim. Então, eu acho que o futuro do beach tênis é isso. Eu acho que o grande modelo pro beach tênis é o vôlei de praia. A primeira Olimpíada que eu lembro de assistir, Tainá, foi a Olimpíada de Atlanta, 1996. E eu lembro que eu tava louco por uma medalha do Brasil, queria ver, tava acostumado com a Copa do Mundo de 94, Sim. que eu lembrava do tetra, pô, e o Brasil não vai ganhar. E aí tivemos no vôlei de praia uma final com 2 duplas brasileiras. O Brasil ganhou ouro e prata. Só que no início do vôlei de praia só tinha Brasil e Estados Unidos em alto nível. O Brasil ganhava medalha em todas as Olimpíadas e os Estados Unidos eram os únicos que conseguiam competir. Depois o vôlei de praia se difundiu tanto que a gente vê uma dupla da Letônia eliminando Que a nem tem principal praia. dupla brasileira, E nem tem praia. como foi na Olimpíada de Tóquio. Ou então a dupla da Suécia sendo o número 1 do mundo, a dupla da Noruega, locais onde não tem praia, Não tem. estão melhores do que o Brasil no vôlei de praia. Sim. Por quê? Porque o esporte se difundiu e se profissionalizou em mais países. Eu acho que o vôlei de praia é o grande modelo para o beach tênis. Hoje a gente tem no nível competitivo em termos de Copa do Mundo, Brasil e Itália sempre chegando às finais. Né? Aí a França, Espanha e Venezuela com alguma competitividade. E o vôlei de praia era um cenário parecido. Hoje, começa uma Olimpíada, tu não tem como prever o pódio do vôlei de praia. Tem muitos candidatos. E é isso que precisa acontecer com o beach tênis. Acho que o vôlei de praia é um bom modelo até pela semelhança entre as modalidades. Sim, interessante. E o que vocês teriam, assim, de transmissão ou cobertura marcante, assim, algum fato que vocês tenham vivido ou algum jogo específico narrado, enfim? Eu lembro com muito carinho das 2 edições da Sul Special Cup que eu transmiti quando ainda era no ITS Margarida. A primeira foi pela Sandy TV, ao lado do Felipe Clavé. E eu lembro com muito carinho porque foi a minha primeira transmissão de beach tênis. Eu lembro que teve gente que olhou e se surpreendeu. Pô, Rodrigo, não sabia que tu era do beach.
porque me conhecia da rádio. Teve gente que olhou, tá, mas eu conheço essa voz. Né? Teve gente que disse, pô, mas eu te acompanho na Gaúcha e tu tá no beat, pô, muito legal. E eu lembro que o Jorge Schuch, treinador e atleta de beach tênis, um dia eu tava jogando no It's Margarida, ele me reconheceu pela voz e veio me cumprimentar pela transmissão da sua Special Cup. E a segunda transmissão foi pela RBS, que eu considerei algo histórico, levar o beach tênis para a RBS. A gente transmitiu no YouTube de GZH com a estrutura da RBS TV. Foi muito legal, Marcelo Debona, Luciano Périco, eu, Bruno Halper, e eu considerei histórico aquilo pro beach tênis, e também foi a competição onde surgiu a Sofia Show, que hoje é uma das principais atletas do circuito. Ela foi campeã naquela edição, em 2021, jogando ao lado da Marília Câmara. Ninguém conhecia a Sofia Show, e ela se apresentou naquela competição. Até hoje, quando eu entrevisto ela, eu lembro, pô, que legal. Foi em Porto Alegre que tu te apresentou ao mundo do beach tênis, e hoje é uma maravilha assistir ela jogar ao lado da Vitória Marquezine. Não, dando continuidade justamente a essa pergunta, Tainá, se o Rodrigo fez essas 2 primeiras edições que foram históricas, eu preciso fazer como citação que eu fiz logo em sequência. Ele fez as 2 primeiras, eu fiz as 3 últimas. Porque, justamente, a próxima edição que o Rodrigo não estava, que foi também pela Gaúcha, que eu acabei participando, foi porque esse rapaz estava nas Olimpíadas. Foi na Copa do Mundo de 2022. Copa do Mundo, perfeito. Na Copa do Mundo. 2022. Então, ele tinha um evento grande também para transmitir, por isso, infelizmente, eu tive que o substituir. Que responsa, né, Arthur? Mas foi um grande evento. Ali eu senti que o evento tinha dado certo, porque ali já começava a vir, nas primeiras edições o Baran veio, que foi o grande cartaz, vamos dizer assim, do evento. Sim. Mas a partir de 22, a gente já via um número maior de top 20. A ponto de 23 e 24, nós termos tido duplas número 1 do mundo que vieram para Viamão, disputaram, estavam muito contentes, e o evento ser um BT 400, que é praticamente, no nível de grandeza do esporte, só perde para um Sun Series. Então, sem dúvida nenhuma, para a cidade, para o estado, foram grandes eventos e jogos marcantes. Qualquer jogo de um BT 400 é um jogo marcante. Pelo nível técnico, pela qualidade. O Rodrigo fala muito bem. O surgimento da Show foi nessa edição que ele cita lá no It's Margarida. Eu já cobri as edições no Vila Aventura, mas o surgimento como dupla, na minha opinião, de Show e Marquezine é também por conta de um Sul Special Cup que elas vencem como surpresas e no dia do aniversário da Vitória. No dia do aniversário de 18 anos da Vitória, no ano passado. Ali, eu acho que elas... Parabéns. Perfeito. Ali, eu acho que elas deixam de ser postulantes para serem candidatas, efetivamente, a, quem sabe, um número 1 do mundo daqui 2 temporadas, ou até mesmo... Quem sabe, e aí eu deixo sempre a pergunta mais difícil, Rodrigo. A gente tem uma seleção brasileira que tem uma Rafa Miller há muitos anos, como número 1 do mundo agora, mas sendo a referência da seleção. Só que a Rafa Miller joga como dupla com Paty Dias, venezuelana. Sim. Olha a dificuldade dessa seleção brasileira tendo a Show e Marquezine como uma dupla firmada, uma dupla 100% brasileira, e ao mesmo tempo... com essas 2 meninas crescendo, assim, a Vitória é uma menina de 19 anos, entendeu? A Sofia tá no seu auge, a Rafa segue jogando muito, é a número 1 do mundo, então é uma bela de uma atividade, uma bela de uma dificuldade pro nosso capitão Alex Mingozzi. Eu não queria estar na pele do Alex Mingozzi, porque ele tem decisões difíceis, e aqui eu quero exaltar a coragem que o Mingozzi tem de tomar a decisão que ele acha que é a melhor. Ele, por exemplo, numa final de Copa do Mundo no Rio de Janeiro, colocou a Marcela Vita no banco para colocar a Vitória Marquezine com 16 ou 17 anos. E ganhou. Sim. E ela jogando muito bem. Convocou o Felipe Locke quando ele era 16 do mundo. Hoje ele já está no top 10. Então, a forma como o Mingo consegue administrar as decisões... enxergar também, né? E ter coragem. Tu pode discordar ou concordar da decisão dele, mas ele tem coragem de bancar o que ele pensa e os resultados, acredito que respaldam ele. Sim.
o nível muito alto, né? Atletas todos de altíssima qualidade. E o Sul Special Cup também, nessa edição agora, a gente viu resultados, não sei se estranhos é a palavra, mas alguns 6-0s, né? Que não é normal. E aí até tu fez uma entrevista nesse sentido, assim, uma reportagem nesse sentido. Tinham muitos que vieram doente, de Aruba e tal. E mesmo assim, o nível de jogo altíssimo, né? Eu acho que, primeiro, a regra dos 6 metros aumentou muito a intensidade do jogo masculino. E eu acredito que os atletas que chegam às finais, eles têm uma dificuldade muito grande de se recuperar e seguir no mesmo nível na competição inteira, seguinte. Né? Eu entendi totalmente o André Baran, por exemplo, junto com o Michele Capelletti, não ter vindo a Sul Special Cup, ter se preparado para o Macena Open. E teve no ano passado, eu lembro que o Fabrício Neis chegou à final de Aruba. O Arthur vai me ajudar a lembrar, foi contra o Spoto e o Cap, né? Que o Fabrício Neis chegou, eu não lembro agora o parceiro dele. O Schmidt, eu acho que é o Daniel Schmidt. É a crise do Daniel Schmidt. Aí ele jogou num sábado a final de Aruba. E na terça-feira, foi no domingo. Terça-feira ele tava dando aula no Play 820. Gente. Eu olhei, mas vem, cara, isso. O que tu tá fazendo aqui? Tu chegou quando? E aí depois teve a sua Special Cup quinta-feira. E tava jogando. E ele caiu na primeira rodada e eu super entendo. Ele fez final de Aruba e aí tu imaginas, olha, vai seguir uma sequência muito boa. É verdade. Só que aí... Muito jogo muito importante, né? Vem Aruba e vai ter 400 aqui, uma cena Open, depois tem o Sun City Finals e tem um Brasília e Copa do Mundo. Também. Então, assim... É muito torneio. Final de temporada é muito torneio. Então, por isso que às vezes a gente se surpreende com 6-0. Como é que a dupla X perdeu tão fácil pra fulana se no torneio anterior a dupla X ganhou? É exaustão. A questão física é fundamental nesse nível. O Neis agora ele já tá numa condição de conseguir administrar mais o número de aulas. Mas imagina, nesse ano, ele voltou de Aruba na segunda, depois de jogar a final do domingo, deu aula na terça-feira e na quinta tava na Sul Special Cup. Perdeu na primeira rodada. O André Baran, que chegou na semifinal, acho, em Aruba, ele não precisou dar aula. Ele foi campeão de Aruba. Ele foi campeão de Aruba. Foi então contra o Baran, aquela final. Aí o Baran tava no Vila Aventura fazendo seu regenerativo. Claro. Né? E ainda assim, uma competição intensa. E ele acabou não conseguindo ganhar. Então, eu acho que a questão física e o que os atletas passam de Aruba 30, 40 graus pra Viamão, frio e chuva. Nossa, foi muito frio. Né? Eu vi que a Vitória e o Giovanni Cariani e a Greta Just sentiram isso. Né? Sim, então, eu acho que os atletas eles têm muito torneio, muitas viagens e eu não falei nem na questão mental, que não é visível. Sim, a pressão tem que ganhar, tem que manter o ranking, tem que ter patrocinador. Para manter o patrocinador tem que manter um nível alto, isso tudo mexe com o mental, é uma exigência mental, exigência física, exigência técnica, um lado que a gente vê e um lado que a gente não vê. A Marquezine falou uma frase na entrevista pra ti que eu achei interessante, assim, que ela fala, a gente tá adaptada a se adaptar, algo assim, porque foi algo assim, né, a gente tá acostumado está acostumado a se acostumar a estar num lugar diferente a cada semana. Isso aí, porque é muita mudança, né? E uma sequência muito grande agora pro final do ano, de final da temporada, assim, né? Isso que joga no altíssimo nível. Às vezes a gente tá quebrado pra jogar num domingo ali, num G1zinho, imagina eles, né? Então... E o nível do beach tennis, ele tá tão alto que o fato de termos 8 cabeças de chave faz com que existam muitas primeiras rodadas que poderiam ser uma semifinal. A gente tem a qualidade do esporte e a profundidade do esporte. Porque, por exemplo, Rodrigo, nós vivemos um beach tênis há anos atrás, que é um beach tênis que nós nem acompanhávamos tanto, mas agora depois a gente vai pesquisar, que tinha 2, 3 duplas dominantes que a gente mais ou menos sabia que as finais seriam essas. E não muito tempo atrás, a gente fala isso de 2015, por exemplo. Hoje, é muito difícil se prever quem vai terminar como número 1 do mundo. Cada torneio, por exemplo, agora uma cena Open, André Baran e Michele Capelletti podem perder o número 1 do mundo. Sim. Nós temos, por conta do resultado de Viamão, Show e Marquezine disputando 7 pontos, que elas estão na frente de Nini e Gaspari pela posição de top 3. Então, todos os eventos, eles têm uma importância. Por isso, para eles abrirem mão de um calendário é tão difícil. O Baran teve uma situação que ele mudou o torneio 2 dias antes.
O torneio de Viamão era fundamental para Matias Spoto e Nico Gianotti. Especialmente porque, como o Baran não ia disputar e não estava defendendo pontos, se eles não vencessem, eles que tinham vencido na temporada anterior, eles iriam perder pontos no ranking, iriam ficar mais longe do número 1, mesmo com a dupla número 1 não tendo disputado. Então colocou uma pressão muito maior em cima dessa dupla, que foi muito dominante, fez um torneio muito bom, mas é aquilo que a gente sempre fala. Eu acho Spoto e Gianotti uma dupla encantadora, mas de duas personalidades tão diferentes. E aí a gente vê o quanto eles podem fazer um torneio maravilhoso e vencer 6-0, 6-2 uma final de BT400, mas ao mesmo tempo ter resultados inesperados, se num dia acaba tendo aquele desajuste, vamos dizer assim, entre os dois, muito por conta dessas personalidades tão antagônicas. Eu acho engraçado até e curioso ver como o Gianotti e o Spoto, eles brigam, se desentendem durante o jogo e aquilo não muda nada, né? Eu penso, se eu faço isso com a minha dupla, eu saio do jogo. Né? Tipo, o Spoto é mais estourado, assim, né? Teve uma hora que o Spoto errou, o Gianotti fez uma cara pra ele e o Spoto nem olhou pra cara dele, sentou na cadeira e aí foi lá e fez o ponto seguinte. E aí eles comemoram juntos, É uma coisa impressionante. São muitos anos jogando juntos, né? Já. E é interessante ver o perfil de cada atleta, né? O Baran, por exemplo, ou o Neis, normalmente os que vieram do tênis, eles têm uma frieza. O mental. Vale pro Baran e pro Neis o que eu vou falar. Se tiver um terremoto, um incêndio e um tiroteio na quadra no meio do ponto, a cara deles vai ficar igual. E ainda fazem um ace. E vão fazer um ace. Exatamente. Canhotos. No 40 iguais. Já tem outros que vibram mais, né? O Natan, por exemplo, é um que vibra. O Gianotti é um que sorri. O Anthony Ramos interage com a galera, né? A gente vê a expressão de cada atleta é diferente. Né? E até por isso, justamente por eles falarem português, por eles terem vindo morar aqui, não raras vezes a gente vê a torcida brasileira 100% com cânticos pro Nico, cânticos pro Anthony. Então, por isso, eu acho, Rodrigo, que o Brasil hoje, ele se tornou um palco confortável para esses atletas, que eles sentem essa adoração. A quantidade de fotos, a gente andou pelo Vila Aventura. O Rodrigo até deve ter tirado algumas fotos, que é um cara famoso, RBS, mas a gente via que eles não conseguiam caminhar. Pós-jogo, crianças querendo autógrafo, isso é muito legal, esse carinho é muito legal. Lembra que teve uma época que o Gianotti reclamou com razão da torcida brasileira atrapalhar ele na hora do saque, na hora do ponto, porque o torcedor brasileiro tá acostumado com futebol, né? Futebol, os caras se xingam de tudo. Ou com a Copa das Federações também, né? O Arthur é um que leva o clima do futebol pra Copa das Federações, né? Mas hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente vê brasileiro torcendo pelo Gianotti porque gosta dele. Brasileiro torcendo pelo Spoto porque gosta dele. E o brasileiro torcendo pelo Baran, não porque ele é o brasileiro, mas porque gosta dele. A gente vê que houve um sentimento de idolatria e de identificação com cada um dos atletas, né? Vale pra Rafa Miller, Pati Dias, Nini Valentini, Giulia Gaspa. E agora tu falou desse, que é um palco confortável pra eles, né? Na Copa, tava o Boletinário lá jogando, né? E depois eu vi a Júlia Fonte fez uma live até falando sobre os estrangeiros na Copa, enfim. E eu achei interessante que ele comentou, o comentário dele era que ele ficaria muito triste se ele não pudesse mais jogar a Copa das Federações, que tinha sido o torneio, ou um dos torneios que ele mais tinha gostado de jogar, de uma energia incrível e tal, que ele gostaria muito de poder ter a oportunidade de jogar novamente. E aí, porque eu acho que a Copa das Federações, já chegaremos lá para falar mais, ela é quase um reflexo dessa nossa energia brasileira, assim, né? Que é a resenha, que é um pouquinho de beach tênis com o futebol, assim. E quem não é daqui, eles devem ficar, tipo, meu Deus, tipo, o que é isso aqui, né? Porque é uma energia... Eu não sei, tu é mais viajado, mas acho que só o brasileiro tem, né? Só. Olha essa seleção que jogou Copa das Federações. Crama e Daina jogaram pelo Rio. Galeazzi, Minas Gerais. Boletinari jogou pelo Distrito Federal. Só aí já tem algumas naturalizações bem importantes. Aí nós tínhamos também Eva Palos, que eu acho que jogou pelo Rio. Acho que era Rio. Greta, por São Paulo. São Paulo. Então, a bem da verdade, foi uma Copa das Federações diferente.
Esse tema é polêmico já há algum tempo. Vai dar muito Talvez a polêmica tenha aumentado por a gente ter estrangeiros defendendo estados que não são onde eles nasceram, obviamente, porque eles são estrangeiros. Mas isso sempre teve na Copa das Federações de, por exemplo, a Federação do Piauí trazer atletas de ponta de outros estados, né? Eu não vejo problema assim, o cara tem que ter nascido no Rio Grande do Sul para jogar pelo Rio Grande do Sul. Mas eu acho que o cara tem que ter, no mínimo, alguma identificação com o estado para jogar, sabe? Sim. O cara não nasceu lá, mas ele mora lá. Por exemplo, o atleta é italiano, mas ele mora em São Paulo. Aí ele vai representar o estado de São Paulo. Ok. Sim. Agora, eu acho realmente estranho se não fica um... eu vou contratar o fulano. O cara nunca esteve no Pelourinho e vai jogar pela Bahia, sabe? Eu acho estranho. E eu acho que não isso gosto. também... E um dia eu falei até no Instagram sobre isso, que também eu vejo também que, assim, como a Copa é daqui, e a gente tem tanto atleta bom que, por exemplo, não jogou a Copa das Federações, né? E aí, de repente, também tá contratando atletas estrangeiros, todo o nosso carinho por eles, mas a gente tem tanto atleta bom aqui também, né? Mas eu acho que esse assunto ainda vai ter mudança em regulamento. Nessa hora, o que a gente canta, Rodrigo? Muito simples, muito simples. Nós reunimos a nossa... Nós, quer dizer, Arthur Paixão... A nossa Barra Brava. Que é a Por exemplo, o que a gente poderia cantar, então, nesse caso de um estrangeiro sem identificação com o Estado? Não fica mal, ele nem sabe a tua capital. Simples. Tu resolve no bom humor, na canção e tá. E eles adoravam. Lembra vocês cantando pro Boletinari? E Boletinari da Shopee. Ele achou o máximo e começou a gravar assim e pedia pros guri cantarem. Ou seja, não se abalou nada. Não ele adiantou. Adorou. Ele tava fora da quadra, né? Mas ele achou o máximo. Deixar bem claro que é uma opinião, mas tá dentro da regra. Claro. Né? Ninguém infringiu a regra, o cara está devidamente filiado à federação pela qual ele jogou. Mas eu acho que o ideal é ter pelo menos alguma relação, alguma identificação. Vamos pegar o futebol. O Mário Fernandes nasceu no Brasil, jogou Copa do Mundo pela Rússia, mas ele mora na Rússia, morou na Rússia por muito tempo. Jogava CSKA, né? no CSKA. Então, ele tinha uma relação com o país e se naturalizou pelo país. Claro. Né? Então, mas isso não acontece só no beach tênis, tá? No Futsal, principalmente. O Qatar também naturalizou uns quantos pra jogar. Não, no futsal, tu olha a Copa do Mundo, futsal é tudo brasileiro. É verdade. Português ou brasileiro? Sim. Vamos pro segundo quadro, então, que chamo carinhosamente de Foi Tudo 40-40. Que é pra gente falar um pouquinho dessa resenha, assim, né? Que sempre acontece, todo mundo já tomou um 6-0 e saiu dizendo que foi tudo 40-40, ou pelo menos já ouviu falar, né? Aquela coisa toda. Então, não faltam, né? Resenhas e histórias no mundo do esporte, no geral, futebol nem se fala. Mas o beach também tem muito, então queria que vocês compartilhassem um pouco nesse momento, assim, pérolas ou, enfim, gafes de entrevistas, torcidas da Copa das Federações, tragam um pouco desses momentos, assim, engraçados ou inusitados que vocês tenham Essa do vivido. 40-40 é uma das desculpas, né? Porque tem outras. E eu acho muito engraçado, qualquer torneio de beach tennis, qualquer torneio, tu começa a circular entre as pessoas, só ouve as conversas. São os mesmos relatos. Cara, tinha muito vento. Bem na hora que eu fui sacar, veio a rajar. Mas bem na hora. Ou então, os caras botavam tudo na fita. Tudo era fita, é impressionante. Né? Ou então, cara, essa bola da Compass não é igual a da Adidas. Não, é muito despressurizada. Eu prefiro a da Touch. Não, mas deu problema bem na hora ali, o sol, cara. Eu ia esmechar o pão do jogo, o sol bateu na... E a categoria também, né? Essa daí não é da categoria. Os caras não são B. Não são B. Não. Esses aí são A. Não. Estão na categoria errada. E a verdade é que essas desculpas acontecem porque o jogo é assim, né? Sim. O jogo realmente tem 40-40. Tem quem sente mais a pressão no 40-40 do que o outro, né? Ou seja, as pessoas falam, foi muito 40-40, por isso que eu perdi, como se isso fosse um azar. Não, quer dizer que o adversário teve mais frieza ou talvez tenha sido mais imprevisível no 40-40 do que tu. Mas teve vento. Sim, pode ser que o adversário tenha se adaptado melhor ao vento do que tu. O sol, ele pra todos, né? Literalmente. Não, é que nem no futebol, gramado ruim. O gramado ruim é pros dois. E a bolinha de fato, tem bolinha que é diferente da outra. Uma é mais pressurizada, a outra um pouco menos. E o atleta tem que se adaptar.
né? Sim. Mas, como desculpa, tudo vale. Inclusive, eu tava muito atucanado com o podcast, eu não consegui me concentrar no jogo, acabei perdendo. Quer contar algo sobre isso, Rodrigo? Não, vamos deixar off. Não, eu fui muito mal no último torneio na sua Special Cup, de verdade. Eu joguei muito mal, muito mal. Acontece. Eu passei o sábado inteiro gravando vídeo, produzindo conteúdo, fazendo relacionamento, networking, conversando com os atletas e principalmente pensando no meu vídeo. Aliás, vou divulgar aqui, se tu me permite, tá aí lá no meu Instagram, @roliveiraauvivo. Ali tem um reel que eu fiz sobre a sua Special Cup, que foi toda uma ideia pensada ao longo do dia, né? Uhum. Inclusive, durante o jogo, ele tava pensando nesse rio. E aí termina e eu caio de paraquedas no torneio. Dentro da quadra. Fui muito mal. Até os placares não foram... A gente perdeu de 6-3, de 6-4 e de 7-6. Caímos num grupo de 4. Sim. Tem outra pérola que é comigo, tá? O que acontece sempre? Tem 2 grupos de 4. Eu tô no grupo de 4. Com certeza. Sempre. E outra. Tem 16 duplas que passam, 2 tem que jogar os 16 avos de final. As outras vão na... Eu vou sempre nos 16 avos de final. Sempre. Ele gosta do caminho mais longo, essa é a verdade. Não, a FGT lá é que gosta de me botar no caminho mais longo. Peraí, vamos fazer uma petição pro Aurélio. Torneio de Garopaba, por exemplo. Eu joguei com o Renan no ano passado. A gente jogou muito bem na fase de grupos. Renan Marafigo, meu parceiro, grande abraço pra ele. Jogamos muito bem, ganhamos. Aí depois ganhamos mais 2 jogos. E assim, aí eu circulava... Aí começa a sonhar, estão deixando a gente sonhar. E ninguém me perguntava como eu fui, né? Eu ganhando. Ninguém perguntava. Ninguém passa, é verdade. Ninguém passa e pergunta, como é que tu foi? Não, ninguém pergunta. Aí deu tudo isso, a gente tava nos 16 avos. Tu ganha um monte de jogo e tá nos 16 avos. E a gente perdeu. Nos 16 avos. Perdemos, jogamos bem, mas os caras eram melhores, ganharam. Dá 10 segundos, passa alguém e pergunta, como é que tu foi? Perdemos. Putz, acontece, bora pro próximo. Mas quando eu ganhei, ninguém tava perguntando. Eu falei, na próxima que eu ganhar, eu vou dar uma volta no meio do torneio. Dar uma passeada, só para as pessoas perguntarem, como é que tu foi? Pra eu poder dizer, ganhamos. E, Rodrigo, só pra... que tu falou, né, que tava trabalhando, depois foi jogar. A gente comentou na sexta-feira isso lá em Viamão, né? Como é que é essa desligadinha, assim, na cabeça? Tipo, agora estou trabalhando. E aí, de repente, tu entra pra jogar, tu sente? É muito difícil, tá? Né? É muito difícil. Como eu falei antes, eu recorri ao beach tennis justamente para desopilar do trabalho. Uhum. Porque eu era muito workaholic. Eu sempre o trabalho sempre teve uma importância muito pesada na minha vida. Uhum. E ainda tem. É uma coisa que o beach tennis me ajudou a resolver. Eu lembro que eu saía do trabalho lá da Gaúcha, do estúdio, e ficava às vezes em casa pesquisando possíveis jogadores que a dupla Grenal podia contratar, ficava lendo as notícias, pensando em ideias de pauta, e às vezes o trabalho sobrecarregava a minha rotina. E o beach tennis fez eu equilibrar trabalho e vida pessoal, trabalho e vida social. Então o beach tennis deixou a minha vida mais leve. Mas eu penso tanto em trabalho que o beach tennis acabou virando trabalho. Sim. E realmente é difícil, tá? Porque eu imagino que acontece com todo mundo isso, mas com algumas pessoas mais. Durante o jogo, às vezes a gente tem uma batalha mental com a gente mesmo. Divertidamente. Surgem pensamentos. Né? O meu professor, o Ventura, Luciano Venturini, veio aqui, né, no Beach Pod. Ele uma vez me deu como dica, em vez de pensar no resultado, pensar no jogo. Isso é algo muito comum. O cara pensa assim, diálogo mental que tem durante o jogo. 0-2. Tá 30, 40, se eu perder agora, o cara vai fazer 5-3 e ele vai sacar pra fechar o jogo, eu vou perder e aí os caras vão me perguntar e eu vou ter que dizer que eu perdi. 5 milésimos de segundos. Quando na verdade tá 3-4. E o que o cara tem que pensar? Fazer o 40-40. Pensar no jogo. Eu vou sacar no meio, porque o saque no meio tá entrando mais, e eu vou tentar colocar bolas curtas, que é o que tentar deixar o jogo mais lento, porque a dupla adversária gosta de defender bolas rápidas. Então eu vou fazer bola lenta para fazer flutuar e o meu parceiro entrar. Ou seja, tu não tá pensando no resultado, tu não tá pensando em julgamento, tu tá pensando na estratégia. Tu pode até não conseguir executar a estratégia, mas aí tu vai curtir o jogo. Sim. Né? Tu vai curtir o ponto, desfrutar do ponto. E é difícil tu fazer isso quando tu tá com um trabalho na cabeça.
como é difícil fazer isso quando tá com um problema pessoal na cabeça. Sim. Talvez seja, para os atletas profissionais, seja mais fácil isso, né? Porque pelo menos quando eu tô com o microfone da Gaúcha no Beira-Rio ou na Arena, eu não penso em nada que não seja o jogo. Né? Então, assim como eu tô gravando o Saque na 5, eu penso só no Saque na 5. Agora, entra num torneio, eu como atleta amador, aí vem a pressão do trabalho, vem a pressão da vida pessoal. É um desafio que acho que todo atleta amador tem. Com certeza. Inclusive, um dos podcasts mais acessados do Saque na 5 foi um que é uma psicóloga esportiva que atende a Marcela Vita. Ela dá dicas sobre como lidar com o nervosismo nos torneios. Que legal. Já gravou 93 episódios, né? 93 episódios. Que legal. Nesse instante que nós estamos gravando, 93. E qual que tu destacaria, assim, além desse, que tu gostou de ter? Eu divido os meus episódios em 2 tipos. Aqueles que falam do circuito profissional, né? Entrevista com o André Baran, entrevista com a Vitória Marquezine, ou então repercussão da Sul Special Cup. E os que falam da vida pessoal do atleta amador. Aqueles que é pro atleta amador se identificar. Então eu vou destacar 2, um de cada. Um que eu destaco do circuito profissional é um episódio recente cujo título é Por que Felipe Locke? Muito bom. Porque o capitão da seleção brasileira, Alex Mingozzi, ele fez uma convocação polêmica. Ele convocou o Felipe Locke, na época 16 do mundo, junto com o Daniel Mola e André Baran, e deixou fora nomes que estavam acima do Felipe Locke no ranking, como Giovanni Cariani, Alan Oliveira, o Hugo Russo e o Leonardo Branco. E houve críticas no circuito nacional à convocação domingo. O Alan Oliveira chegou a fazer um desabafo na transmissão do Play BT com uma frase que eu achei muito forte. Eu não sou trouxa. E eu fiz uma entrevista com o Mingozzi, ele explicando a convocação do Felipe Locke. E uma das críticas é o fato de o Felipe Locke treinar comigo, ser da equipe da Astra, o que gerou mais polêmica. E o Mingo ele foi muito didático, claro, direto e transparente nas explicações dele na entrevista para mim. Citou que o Felipe Locke ainda não estava no topo do ranking porque no primeiro semestre ele tinha jogado com parceiros que estavam abaixo. Ele tinha começado a jogar com parceiros do topo mais recentemente, que ele ia crescer. E é o que aconteceu, ele já tá no top 10. E disse que o fato de o Felipe Locke treinar com ele é uma sorte e um azar. Sorte porque o Mingo conseguiu lapidá-lo e azar por conta dessa pressão. Mas o Mingo deu explicação, na minha opinião, explicações convincentes. E esse episódio repercutiu muito nacionalmente. Porque o povo, inclusive quem criticava o Mingo, teve a oportunidade de ouvir com tempo, com clareza, os argumentos do Mingo para convocar o Felipe Locke. Então eu destaco esse por ter sido um episódio de grande repercussão jornalística. Legal. Eu me senti ali entrevistando o técnico da seleção brasileira de futebol. Que não levou o Romário. Que não romou o Filipão. O Filipão, por que não levou o Romário e levou o Luizão para a Copa de 2002? Né? Gerou uma repercussão e esse domingo eu destaco. E o outro, além desse da psicóloga falando sobre... foi a Flávia Justus, a psicóloga, que deu dicas muito boas, sabe? Uma delas é de narrar o jogo pra ti mesmo. Por exemplo, agora o meu parceiro botou a bolinha no back do fulano, a bola voltou no meio. Isso te ajuda tu ir descrevendo o jogo, a tu ir focando no jogo. Mas eu destaco um recente também, que é casal pode jogar dupla mista muito junto. Bom. Eu entrevistei 3 psicólogas especialistas em relacionamentos e terapias de casal sobre casal jogando dupla. Às vezes o pessoal joga e briga. Como é que faz? E o que eu achei mais engraçado é que nos comentários desse episódio apareciam casais dizendo: não, a gente joga e é tudo tranquilo. Não, a gente joga... Quanto tempo joga? Aí tem que perguntar pra eles. Geralmente não tem muita experiência. Mas no privado, o que veio de casal desabafar pra mim: eu não consigo jogar com meu marido, não consigo jogar com a minha namorada, a gente sempre briga. Então fica aí a dica, é um episódio muito bom, que eu achei legal porque dialoga com a realidade do atleta amador. E é um clássico, né? O casal na mista sempre rende. Uma vez eu tava jogando com uma amiga minha contra um casal. E a gente tava ganhando. E o casal da dupla adversária começou a brigar. E eu comecei a ficar culpado. Porque eu quero me divertir, eu não quero estragar o relacionamento dos outros. E eu comecei a errar e a gente perdeu o jogo.
Mas, ô Rodrigo, então aproveitando, já foram 93, já aproveita o espaço do BeatPod e nos diz se tem algo preparado especial pro episódio 100. Se tu já bolou, se vai ser... Vai ser o que? O que nós vamos trazer? Porque o cara traz com uma naturalidade. Capitão na seleção brasileira, André Baran, número 1 do mundo. Jorginho. Então, assim... Esse foi um especial. Nossa, ficou muito bom. Esse foi muito bom. Pro muito top bom. 10, eu não sei quem ele vai precisar trazer. Pois é. Esse do Jorginho foi muito legal porque Ele é um... eu falei com o assessor. Eu primeiro fui pro e-mail dele de contratar ele para eventos e aí me passaram para assessoria de imprensa. E a assessoria claramente avaliou e disse: pá, eu gostei muito do teu podcast, acho que tem tudo a ver com o Fausto. E me deu uma lista de horários. E eu marquei e, ó, foi muito fácil. Às vezes, com um atleta que nem é tão do topo assim, é mais difícil, né? Porque, pô, os caras têm uma correria, têm outros compromissos. E foi muito legal a entrevista com o Jorginho. Eu entrevistei ao mesmo tempo o Jorginho e o Fausto Carvalho. Muito legal. Foi muito legal. Mas sendo bem sincero quanto à tua pergunta, Arthur, eu não tenho nada preparado ainda pro episódio 100, porque o episódio ele depende muito do que tá acontecendo. Sim. E eu quero que o episódio número 100 ele seja especial. E para fazer algo especial, ele precisa dialogar com o que tá acontecendo no momento. Então não adianta eu preparar com tanta antecedência algo que pode ficar defasado. Mas podem ter certeza que vai ter algo especial no episódio 100. Que legal. E Arthur, conta um pouquinho para nós das tuas resenhas, assim, experiências. Copa das Federações. Mas eu não sou muito bom de resenha, não sou um cara... Brincadeira. Mas, Rodrigo falou muito bem toda essa parte que envolve o beach tênis. O beach tênis, querendo ou não, ele é um jogo muito dinâmico. A gente esquece o quanto um no-ed pode decidir o rumo de um jogo. E a gente recém cita final e semifinal, especialmente a semifinal. Um jogão. Paty Rafa contra Nini e Giulia Gaspari. Um jogo que tinha tudo para ser um jogo muito equilibrado. Tu olhas o resultado final, 6-0, 6-2. Aí, tu vais ver o que aconteceu para chegar naqueles números. A Paty e a Rafa perderam alguns no-eds e o nome do teu quadro, inclusive, ele é justo. Sim. E tomaram 6-0. Sim. Porque foram momentos muito importantes do jogo que acabaram tendo decisões que a outra dupla, a dupla italiana, fez melhor. Exatamente por isso, Rodrigo. Então, tu imaginas... Já é difícil jogar um torneio normal. Já é difícil jogar com transmissão, por exemplo. Agora, tu imaginas somar transmissão, live e um monte de gente cantando algumas musiquinhas direcionadas para o atleta, envolvendo questões como, por exemplo, uma característica específica da pessoa. Nós enfrentamos na categoria B, Rodrigo, tua categoria, atleta B, já tá evoluindo, tu vai ver, o homem tá magrinho. Em vez de apanhar na C, eu passei a apanhar na B. É uma evolução. É isso aí. Agora tu imaginas, categoria B, nós vamos enfrentar a Paraíba. Paraíba, eu acredito que sim. Paraíba. E tinha um atleta que era muito parecido com o ex-cantor Fred Mercury, vocalista do Queen. E aí, Rodrigo, alguns mau caráteres, no bom sentido, me coloco como líder deles, inclusive, resolvem, cada vez que o rapaz ia, depois que ele encostava na bola ou acabava cometendo um erro, resolvem cantar Mama, we are the champion. Como é que não vai? Como é que a pessoa não vai concentrar depois do próximo ponto? Aí ele começou a rir, caiu na gargalhada e nós saímos de um confronto que nós tínhamos perdido o primeiro set para ganhar 4-0 o segundo set e levarmos ao tie-breakão, que foi um jogo maravilhoso, ganhamos acho que 15-13. Rodrigo, toda essa parte pós-quadra, tudo que envolve os arredores da quadra numa Copa das Federações, só quem foi sabe, e só quem foi e que jogou sim. sabe na pele o quão difícil é jogar. Eu tenho uma pergunta, esse então. evento. Eu nunca fui pra Copa das Federações, nem pra jogar, nem pra assistir. É possível o atleta ser muito bom em jogar torneio normal e não conseguir ganhar a Copa das Federações pela pressão? É o mais comum. E tem não só a pressão, pelo menos lá em Fortaleza, tipo, tinha muito vento. Pega um cara que joga muito numa quadra fechada, alguns não conseguem jogar. Mas eu acho que, sério, que a torcida gaúcha especificamente era mais difícil que o vento, com certeza.
E pode... Cara, eles entravam na mente deles, assim. E pode acontecer também de o atleta não ser tão bom tecnicamente, não ganhar tantos torneios em condições normais, mas se adaptar melhor à pressão e ao vento e ir bem na Copa das Federações. A Tainá acompanhou muito bem. Uma coisa que acontece muito é essa questão de quem se adapta melhor. De começar uma dupla disputando o torneio, uma escalação X, que veio durante um ano conquistando e galgando pontos, e chegar lá no torneio e há substituições. Isso é a coisa mais natural que acontece. O que eu acho interessante dos torneios por equipes, tanto Copa das Federações como a Copa do Mundo, é que a escolha dos atletas, ela é uma arte. É verdade. É quase um jogo de xadrez. Não adianta tu levar os melhores atletas se tu não tiver alguém que seja bom na mista. Porque a maior parte dos confrontos é definido na mista. Por exemplo, se der Brasil e Itália a final, existe uma possibilidade grande de a final ser definida na mista. E o Brasil ter André Baran e Rafa Miller é um trunfo para qualquer jogo decidido na mista. E a gente adaptando isso para uma Copa das Federações ou Interclubes, por exemplo. Interclubes, eu ia falar. No ano passado, eu joguei pelo União Petrópolis Tênis Clube, que vou jogar de novo. Casualmente, a estreia é no dia em que nós estamos gravando, né? Então, quando o pessoal estiver assistindo, já vai ter o resultado definido. Mas no ano passado, eu lembro que a equipe na C éramos eu, o Paulo Lima e o Marcelo Kozer. E ficou aquela, quem é que vai jogar? E o Paulo Lima e o Marcelo Kozer jogavam juntos o torneio. E muito bem. Eu falei pra eles, vem cá, pessoal, vocês não tem nem o que discutir, vocês jogam juntos e bem, vão vocês. E aí eles ganharam, as meninas tinham perdido, aí foi pra mista. Sendo que o Paulo Lima e a Dana jogam torneios juntos. E aí alguém, mas tu vai ficar sem jogar, Rodrigo? Não, mas a melhor dupla mista é Paulo e Dana. A melhor dupla masculina é Paulo e Kozer. Sim. Se o meu papel pra ajudar o time for entregar Gatorade pra vocês, não tem problema nenhum. Né? O sentimento de equipe tem que valer. Sim. Né? E eu acho que é fundamental pro treinador saber a característica que casa melhor com a dupla adversária e pra quem tá convocado saber que às vezes não jogar é ajudar. Claro. Tu vai ajudar no grupo. E aí tem que ter esse perfil também de aceitar, né? Não, e muita gente que vai pra delegação vai pra não jogar. Porque, especialmente esse ano, foram 4 convocados. E só jogam 2, no máximo 3, se tu for fazer um conjunto diferente em cada categoria por conta da questão da mista. Só que a Copa das Federações, pra mim, é uma energia diferente. Esse senso de integração, de tu teres na mesma competição, não mais depois, até pode ser feito um episódio sobre isso. Na mesma delegação, até esse ano tinha da sub-14 a mais 50. Então, são muitas faixas etárias, muitos interesses, muitas curiosidades dentro de uma delegação. Então, é muito difícil tu unir um grupo e deu certo. O Rio Grande do Sul é tetracampeão muito porque o grupo todo estava unido. A gente via todas as categorias, o máximo de pessoas se reunindo, torcendo. E aí, tu tentares cantar músicas para incentivar, ao mesmo tempo para brincar com os outros estados, sempre numa linha muito tênue de fazer uma brincadeira, fazer uma piada, mas ter o respeito. Claro. Ter o respeito. E sem dúvida nenhuma, eu acho que essa competição em específico, olha, eu deixo esse recado porque para quem ainda não teve o prazer de disputar, vale a pena se dedicar a um ano, treinar. Eu tô aposentado, não é meu objetivo. Vou seguir lá se me quiserem como, no máximo, líder da Barra Brava. Mas O Arthur é o capo da Barra Brava. no máximo isso. No máximo isso não é meu papel. Mas pra quem tá treinando, tá se dedicando e quiser ter uma experiência diferente, um teste de verdade, se tu tá com a tua inteligência emocional em dia, se chama Copa das Federações. Eu lamento muito que o Arthur tenha desistido de jogar torneios, mas é uma decisão dele, ele que sabe como ele vai se divertir mais. Mas, Arthur, tu formava uma dupla sensacional com o Brunão. Bruno Pavanello Ortiz, porque tu dava volume, defendia e o Brunão atacava. Vocês chegaram a jogar... Essa dupla vai voltar. Jogar em torneio, Arthur. Tu vê, eu vou voltar só por conta disso. Vocês chegaram a jogar na área? Jogamos. Não, o Brunão até hoje é uma grande dupla de vida, meu compadre. Então, é um padrinho de casamento agora. Não, essa dupla, Rodrigo, são muitos os pedidos para esse retorno e tá cada vez mais perto. A gente tá negociando, tem uma questão de patrocinadores, empresários, mas acredito que há um retorno em breve, quem sabe na temporada 25. Olha aí, olha aí.
E alguma outra... Tu citou o jogo da Paraíba na B. Mais alguma pérolazinha aí? Ele tá com vergonha, eu acho. Não, Rodrigo. tem muitas. Eu acho que o nosso diferencial, e até para contextualizar para o pessoal, a gente não tinha uma banda contratada. Muitos estados, a gente vê o Paraná com vídeos, torcida muito volumosa, com banda e tal. Só que eles tinham 3, 4 músicas. Exatamente. Ah, beleza, legal. Só que tu não vai cantar por 5 dias seguidos 3 ou 4 músicas. Em todas as categorias. Em todas as categorias. Então, o nosso diferencial é que a gente fazia músicas dedicadas a cada jogo. Cada jogo. Uma criatividade inacreditável. Então, a gente aí sempre buscava um aspecto pessoal do adversário ou dos nossos atletas. Também conhecido como bullying. Com respeito. Um bullying respeitoso. Mas a gente sempre buscava um aspecto pessoal dos nossos atletas também, que a gente tinha que valorizar. E aqui, eu acho que a melhor, a mais divertida vai ser, sem dúvida nenhuma, a situação envolvendo o Rony Node, que é um atleta que veio do tênis, extremamente técnico, elegante. Quem já viu ele jogar sabe da finesse que é ele jogar a categoria mais 50. Só que todo mundo tinha um medo muito grande de que ele não fosse gostar que a gente fizesse músicas envolvendo ele. Porque ele é um atleta que gosta de um jogo mais silencioso e tudo mais. Por vir do tênis, provavelmente. Por vir do tênis, É da exatamente. linha Baran Inês. Perfeito. Concentração. Concentração, perfeito. E aí, me deram essa árdua missão e eu disse assim, nós vamos fazer uma música pro Rony. Não tem problema, nós vamos fazer. Se ele não gostar, a gente para, obviamente. Vamos brincar, mas vamos respeitar. E aí a gente fez uma música que o final era Rony Pitbull Cachorro Louco. Para um atleta extremamente elegante e respeitoso. Resultado, 50 campeã. Rony, na minha opinião, MVP do torneio, um dos grandes destaques, jogou muita bola, decidiu mistas decisivas, com perdão da redundância, junto com a Tise. A 50 encaixou de uma forma muito bonita, assim como várias categorias. O Rio Grande do Sul, de 8 categorias, foi 6 semifinais. Isso é realmente impressionante. Ali a gente ganhou o título, né? Isso é realmente impressionante, uma consistência impressionante. O Rio Grande do Sul sempre foi muito forte no amador. Eu lembro que quando eu comecei a jogar beach tênis, 2019, 2020, o que todos comentavam era que o Rio Grande do Sul era muito forte no amador, mas ainda não era forte no profissional. Atletas como o Vinícius Chaparro, por exemplo, que por muito tempo foi a única referência do topo, ele teve que ir para Santa Catarina para treinar no nível mais alto. E hoje nós somos fortes no amador e fortes também no profissional. Na masculina temos o Felipe Locke, o Natan Porte e o Fabrício Neis, né, no topo e jogando de igual para igual a contra Isa qualquer top 30, um. Isa Truz top 30. A Isa Truz, a Isa e a Gi Truz, a Isadora e a Giovana Truz, eu lembro quando eu comecei a jogar, a primeira vez que eu vi, eu chegava a me irritar com a tranquilidade delas em quadra. A Isa né? é uma tranquilidade. Pode estar acontecendo qualquer coisa, é o mesmo semblante. Tá ali bem tranquilo. Né? Então nós temos agora força no amador e também no profissional. E, sem dúvida nenhuma, para fins de Copa, isso é fundamental. Claro. Porque, querendo ou não, os pontos das categorias valem a mesma coisa. Então, tu seres campeão em 2, 3 categorias e tu, daqui a pouco, pegar um 12º, um 15º lugar numa categoria, dificulta para fins de classificação. Por isso, eu acho que a consistência é a grande chave. E nisso, o Rio Grande do Sul vem muito bem e sempre é pódio, mas tava faltando esse título. O Aurélio, sem dúvida nenhuma, ficou muito feliz e todo mundo que participou, esteve lá, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para que ele fosse possível de ser conquistado. Ô, Tainá, a gente estava falando antes das desculpas, né, para derrotas, e eu esqueci da mais clássica. A dupla adversária só dava balão. Essa é Parecia um jogo de D, era só balão, só balão. Essa é clássica. Só que vale, né? Esses tempos até O Gustavo Russo ganhou do Spoto Gianotti sacando lobby. Sacando lobby. E foi bem polêmico, né? Rendeu, né? Rendeu. o Spoto e o Gianotti pediram desculpas depois por terem, pela postura, né? na prática, abandonado o jogo. Uhum. É que é um jogo diferente, né? Mas enfim. E o que tu seria, como que tu acha que tu agiria, Arthur, jogando contra jogando e tendo contra uma torcida com uma pessoa como tu, por exemplo? Tu acha que tu ele sentiu, ou tu acha que tu administraria bem? Tinha essa música, ele sentiu. Não, essa é a mais clássica, só que essa aí, nós não encerrava cantamos. de novo, ele sente mesmo. Só que essa não é o nosso perfil de cântico.
Porque o nosso perfil, ele envolve algumas características pessoais a mais do que ele Em sentiu. outras palavras, vocês são mais malvados. Talvez possa ser. Malvados eu acho ruim, né? Eu achei que é mais divertido, muito mais legal. Mais criativo. Mas eu acho que o atleta, ele tem 2 perfis na Copa das Federações. O atleta que vai bem. O atleta é aquele que tá acostumado com torcida, que gosta de torcida. E aí, quando tem torcida a favor, a gente vê que ele cresce. Só que existe também o segundo perfil que vai muito bem, que é o atleta que gosta de provocação. Que é o atleta que sabe e se garante com a provocação. Eu dou um destaque aqui, o nosso Matheus Antonello, por exemplo. O Matheus Antonello é um atleta jovem, mas extremamente frio e que gostava de torcida contra. Terminou o jogo fazendo Cole Palmer de eu tô frio. Cara, sensacional, uma presença de espírito muito boa. Então, quando tu consegue se garantir e tu gosta dessa atmosfera, sem dúvida nenhuma, tende a esses cânticos, por exemplo, não fazer efeito. Só que quem não tá acostumado e que, consequentemente, leva pro coração, não consegue jogar. Porque aí vai pensar em, não, mas eu não posso perder pra eles, não posso perder pra essa torcida, imagina o que eles vão cantar se eu perder, entendeu? O Arthur Paixão já se aposentou, graças a Deus, não tive que passar por essa situação. Mas eu acho que por eu gostar tanto desse clima do futebol, da provocação, eu acho que eu gostaria desse ambiente, sem dúvida nenhuma. Eu gosto de jogar em torneio, Tainá, quando acontece... Eu não sei como é que eu reagiria a provocações diretas assim, mas é muito comum quando a gente vai jogar contra adversários mais jovens, né, meninos de 15, 16 anos, tá o pai, a mãe, o tio, a tia, o primo... E na minha dupla só estamos eu e meu parceiro, mais ninguém. Aí, e um sonho. Aí, ponto deles é a quadra inteira aplaudindo. Ponto nosso, um silêncio. Só a gente vibrando. Isso aí dá uma motivação. Sim. E o Rodrigo lá era assim, ó, o outro time descobria teu nome, e aí tu errava, e aí eles cantavam, o Rodrigo é nosso. Cara, não tem como não entrar na tua mente, né? É muito difícil. Não tem como não entrar e não na tua dava mente. briga. Teve um jogo só, né, Arthur? Que deu um Briga, probleminha, eu digo, assim. episódio de tensão. Por exemplo, Não, 1 minuto de briga. silêncio para o estado tal que está morto, que vocês cantavam, por exemplo. Quem será que deve ter criado esse tipo de coisa? Quem será que levou aí essa música? Mas aí o adversário levava na boa, bom, perdemos, paciência. Tentaram copiar, né, Arthur? Tentaram copiar, inclusive tivemos um debate acalorado para que... Não, só um pouquinho, essa música é nossa. Mas, assim... Direitos autorais. Direitos autorais, aqui 2 advogados, né, inclusive, na delegação. O Arthur, importante. não, essa tu não vai cantar. Não, mas assim, clima tenso sempre tem, porque querendo ou não, todo mundo se envolve de uma forma que quer ganhar a qualquer custo. Só que eu acho que existe essa grande diferença que é o que aconteceu na quadra fica na quadra. Eu, particularmente, eu me apresentava muitas vezes para os atletas dos outros estados depois dos jogos e dizia, desculpa se aconteceu alguma coisa. Você tá? peguei pesado. Desculpa, eu tava querendo ali ajudar meu estado e tal, mas assim, peço desculpas, tu joga muito e tal, beleza. E em nenhum momento um atleta ficou magoado comigo. Com a exceção de um atleta de outro estado, que eu acabei me metendo na torcida de São Paulo, porque eu já tinha alguns cânticos que eu tinha feito no ano passado pra ele e eu sabia que funcionava. E aí, cânticos muito criativos, sem desrespeito, mas envolvendo inclusive o sobrenome dele, não vou citar, depois eu conto em off a história. Mas então me envolvi na outra torcida e disse assim, olha, essas músicas aqui a gente usou ano passado, e ele se desconcentrou um pouco. Quem sabe, se vocês quiserem, eu puxo aqui e vocês me acompanham. E cantaram? Claro que cantaram. E o cara sentiu? Sentiu. Ele sentiu. Era impressionante. E o da Shopee eu achava sensacional também, que eles começavam... Rodrigo Oliveira da Shopee. E tipo, todo mundo cantando na volta. Mas, Rodrigo, eu vou te falar que a torcida, ela tem as suas vitórias, mas ela tem as suas derrotas. A minha maior derrota... Viraram alguns jogos, né? Não, viramos vários jogos, sem dúvida nenhuma. Mas a minha maior derrota foi uma, e eu conto, e todo mundo vai se divertir, sem dúvida nenhuma, com essa derrota. Ano passado, o Rio Grande do Sul enfrentou na categoria 18 a irmã da Vitória Marquezine. Essa é muito boa. E aí, Como é o nome da irmã da Vitória? Não vou lembrar agora e não quero cometer esse erro. Mas ela também é atleta profissional, muito talentosa, muito habilidosa, e era um jogo que não éramos favoritos. E aí... No aquecimento, a gente teve a brilhante ideia de cantar a música Liga pra Vitória. Em referência ao fato de que a Vitória também poderia disputar 18 e não havia sido convocado, porque tinha dado colidência com um grande torneio.
E aí, além da gente perder no ano anterior, o Paraná ligou pra Vitória. E a Vitória veio no ano seguinte, foi campeã. Ana Luísa Marquezine. E a Vitória veio, foi campeã pelo Paraná da categoria profissional e por muito pouco o Paraná não foi tricampeão seguido. Então, a torcida pediu para que fosse ligado para a Vitória. Ligaram. A Vitória não só recebeu a chamada, como atendeu e foi pro torneio. Aí tu disse, era brincadeira, não era pra ligar. Gurias, pra gente ir se encaminhando assim pra parte final. Terceiro quadro, clássico, isso ou aquilo. Tá, então vou perguntar pra um, depois pergunto pra outro. Sair sacando ou recebendo, Rodrigo? Recebendo. Jogar na direita ou na esquerda? Direita. Gancho ou smash? Gancho. Dupla quieta ou que vibra? Quieta. Jogar no calor ou no frio? Calor. Quadra aberta ou fechada? Aberta. 40-40, uma ousadia no saque ou dar uma seguradinha na mão? Ousadia. O podcast dele, o saque na 5, né? Ou girado na 1, tá? Pro adversário não pensar que vai ser na 5. Pra quem for jogar contra ele agora no Ele torneio hoje, né? Então ele tem que dar essa alternativa também. E uma especial pra ti aqui. Entrevistar ou ser entrevistado? Entrevistar, sem dúvida alguma. Arthur, sair sacando ou recebendo? Se o parceiro for bom, sacando e ele que saca. Eu vou ficar bem tranquilo. Jogar na direita ou na esquerda? Direita. Gancho ou smash? Gancho. Dupla quieta ou que vibra? Que vibra. Imaginei. Jogar no calor ou no frio? Friozinho com legging, bem botinha, tudo mais. Quadra aberta ou fechada? Fechada. E 40-40, ousadia ou dá aquela seguradinha? Saque na 3, estilo Giovanni Cariani e Daniel Mola. Ou Marcon. Saque fofo em saque homenagem Lucas ao- Marcon, um saquezinho fofo. Último quadro, match point, pra gente montar o jogador ideal, digamos assim. Então, eu vou citar algumas características e aí vocês dois vão me dizendo o jogador do circuito, um masculino e um feminino, que vocês acham que pra vocês representem mais essa característica ou golpe, tá? Rodrigo, na tua opinião, assim, saque, André Baran. smash, Janote. defesa, Flávia Muniz, a muralha. velocidade, Spoto. volume de jogo Sofia Show. e um mental e emocional. Fabrício Neis. Arthur Paixão. Saque, Fabrício Neis. smash, Eu gosto do smash do Gianotti. Acho que a forma com que ele consegue cobrir, inclusive, pro Spoto ingressar na rede, eu acho que muito difícil a gente tirar essa categoria dele. defesa, Defesa, eu vou de Giulia Gaspari. velocidade. Spoto. Difícil citar outro nome, né? Difícil. Volume de jogo Sofia Show. e um mental e emocional. André Baran. Show de bola. Eu iria de Fabrício Neis também no mental, que eu acho ele... Eu também, eu já valorizei o saque do Neis, daqui a pouco vai ter que fazer um Mas fix. eu acho que Vai ter que fazer fixo. o mental do Neis e do Baran tem São muito muito da parecidos. experiência do tênis de alto rendimento. Porque o beach tênis exige mental, é verdade. Mas imagina o mental do tênis, que envolve ainda valores, cifras muito mais Muito altas. mais altas. Pô, o André Baran jogou com o Guga no Brasil Open de 2008. O Fabrício Neis foi top 100 do mundo de duplas É da o ATP. único que foi top 100 Do do beach beat e do tênis. É o único Então ser humano. é um mental que tu chama ele de Neis da Shopee, ele internamente vai dar risada. Tipo, isso não vai destabilizar. Não existe ele sentir o com ele. Pequena historinha. E o Fabrício Neis é um cara realmente diferenciado, porque o Fabrício Neis, antes de entrar para uma semifinal, quadra lotada ao Paraná com muito mais gente, porque a gente tinha dividido a torcida em várias categorias, só conseguimos chegar no decorrer do jogo. O Fabrício Neis olha para mim e diz assim: Arthur, vai ter um ponto que eu vou dar um lobby no ingresso do adversário, porque eu sei que o adversário tem essa característica de ingressar muito à rede. E eu vou dar um lobby que eu vou esconder, eu vou dar um lobby de topspin, eu vou olhar e tu, por favor, cantas aquela música que foi feita em homenagem a ele. Pra ele. E aí eu digo, não, pode deixar. Garantido, deixa pra mim. Cara, não é que ele me faz num 30 iguais, num momento crucial da partida. A dupla gaúcha, inclusive, vence o primeiro set. E o Neis, ele não só lembrou disso, que ele tinha falado, olhou. como ele me olhou
E, obviamente, eu tive que puxar a música daí, né? Daí era uma combinação, era uma via de 2 mãos e os dois cumpriram a sua parte. O Ney está por vir aí. Estamos ajustando Você é craque, um além episódio. de uma grande figura. Com certeza. O beach tênis e uma frase pra vocês. Ou uma palavra, enfim. Como é que vocês resumiriam? Eu já achei lindo que tu falou que o beach tênis mudou a tua vida. Eu já escutei isso de muitas pessoas. Mas... Se fosse uma frase, seria mudou minha vida. Uhum. Fosse uma expressão, estilo de vida. Estilo de vida é difícil até de concorrer. Mas eu acho que, pra mim, o beach tênis venceu. É a melhor expressão que existe. Porque o beach tênis, ele não é apenas um esporte, um hobby. O beach tênis é o fato de as tuas 5 primeiras... Eu desafio qualquer um que jogue beach tênis. As tuas 5 primeiras mensagens da tua lista do WhatsApp, a maioria vão ser de pessoas do beach tênis. E se tu colocar nos contatos do WhatsApp BT. Quantas pessoas? Claro, todo mundo tem essa. E o grupo... Arthur Paixão Tem que BT, facilitar na hora de montar o play. É verdade. Eu vou puxar o encerramento, mas antes... Vocês vão dar um autógrafo, né? Na bola aqui do Beach Pod. Vou reforçando, enquanto vocês assinam, eu vou agradecer os patrocinadores aqui, reforçando de novo. Muito obrigada por terem vindo. Deem um autógrafo de vocês aí. O Rodrigo deve estar absurdamente acostumado, né? Ô, Rodrigo, nunca te pararam em torneio, assim, pedindo um autógrafo, algo assim? Autógrafo, não. Mas fotinha, tirar foto, dizer que acompanha na rádio, sim, isso é, que legal. Clássico. Muito comum. O grande ponto, Rodrigo, desculpa te cortar, querido. A verdade é que o Rodrigo, a gente só conhece e reconhece ele depois que ele fala. Depois que a gente reconhece a voz. A voz, né? Exato, exato. Teve uma vez que no Grêmio Náutico União, um cara disse assim pra mim: cara, tua voz é igual a do Rodrigo Oliveira, aquele da Gaúcha. Prazer. Aí eu falei, muito prazer, sou eu. Que legal. E aonde que o pessoal encontra vocês no Instagram pra seguir e acompanhar? Se não, já não seguirem, né? @ROliveira ao vivo, conteúdos de beach tênis, de futebol, bastidores do meu trabalho e, claro, os conteúdos do Saque na 5, que tem muita honra de dividir, fazer esse cross aqui com o Beach Pod. Vou te convidar também, tá? Pro Saque na 5 pra retribuir. Que honra. Pra mim, muito simples. Temos o Arthur Paixão.adv, que Tainá Nock também é uma grande procuradora, tá? Procurador. O pessoal tá muito acostumado. Sabe por que eu falo procurador e não advogado? Advogado tá cheio. Mas procurador é quem tem os poderes de representação. Quer dizer, então, que a Tainá denuncia e tu defende, é isso? Não necessariamente a gente vai atuar de forma conjunta, porque eu não teria o garbo, a elegância e a primazia para atuar em desfavor de uma causa dessa nobre procuradora. Guris, muito obrigada por terem vindo. O episódio de hoje tem o patrocínio de M2 Fisioterapia, iHelp, PS Studio, que é aqui onde a gente está gravando, Brazo Alimentos, Banca 7 Suplementos e a Core. Muito obrigada. Eu trouxe uns brindes e umas lembrancinhas aqui para vocês. Da Brazo Alimentos e lá da Banca 7. Muito obrigado, Tena. Opa, já gosto desse barulho. Não é alcoólico, é Brazo, é maravilhoso. Se vocês não conhecem ainda, experimentem. E uns suplementinhos e uma chequeira lá da Banca 7. Muito obrigada, guris. Obrigada a todo mundo. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.